E o Flamengo também, que entra nesse brasileiro como um dos favoritos contra o Palmeiras, teve uma má atuação contra o Atlético Paranaense, né, Mauro César? O Flamengo foi muito mal, foi uma partida muito ruim também por parte do Atlético Paranaense, foi um jogo muito ruim e tiveram algumas mudanças ali do Paulo Souza questionadas, como trocar o Lázaro de lado, colocar o Marinho também num lado onde ele não costuma ser muito efetivo e o Lázaro no lado onde ele também não joga. O Lázaro estava muito bem na esquerda. Ele vai e coloca o Lázaro na direita. Inclusive, a informação do vestiário, o Paulo Souza teria dado uma bronca no Lázaro e o Lázaro ele não reagiu sem educação, nada disso, mas ele falou, eu não estou me adaptando do outro lado. Então, é uma situação que tiveram erros do treinador e também dos jogadores, né, Mauro? Foi uma atuação bem ruim do Flamengo depois de 2 excelentes partidas, contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Eu acho que o Paulo Souza foi mal. Ele escalou mal o time, esse foi um dos erros, mas não acho que foi por isso que perdeu. Teve gente reclamando que, por exemplo, botou o Léo Pereira no lateral. Ele joga ali naquela função, 3 homens na linha defensiva, ele fecha como lateral. Mas põe quem? Felipe Luiz? Não pode jogar todo jogo, não dá, não tem condição. Tem outro lateral, Ayrton Lucas, não estreou ainda. O René já está no Internacional, o Ramon tem emprestado o Red Bull Bragantino. Por que prestou o Ramon? É incrível isso, cara. As pessoas, dificuldade de pessoas de entender. O Ramon se envolveu no acidente de trânsito no final do ano passado, morreu uma pessoa. Você acha que esse rapaz teria condições de ser colocado desse tipo do Flamengo hoje? Se ele faz uma atuação ruim, imagina o psicológico do cara. Eu acho que o empréstimo dele foi meio que estratégico para ele. Sai um pouco do Rio de Janeiro, vai para um clube que não tem pressão praticamente nenhuma, que é o Red Bull Bragantino, tem estrutura, uma boa equipe, um técnico que o conhece de certa forma, que ele estava na base ali, o Barbieri era o técnico profissional, então certamente já observava. E vai resolver essa questão aí na justiça, com o advogado dele, enfim, aí é uma questão pessoal que ele vai ter que resolver, seja lá como for. Então não tem lateral, até que o outro possa estrear. E o Léo Pereira pode fazer a função, não aconteceu nada do lado do Léo Pereira, teve nenhuma jogada capital, não saiu gol por ali, não houve nada ali. Aí reclamam disso. A inversão, eu acho também que ele errou. Mas quando voltou, o Lázaro continuou perdeu todas as bolas praticamente que disputou, fez uma partida horrorosa o Lázaro. Não conseguiu se adaptar, não sei se é o piso, o que aconteceu. O Marinho também na direita, na esquerda, como ala, como ponta, não funcionou. Como vários jogadores atuaram mal. O Pedro jogou mal, muita gente jogou mal. Eu acho que o técnico tem culpa junto com os jogadores, todo mundo junto. Agora, eu acho que o maior erro, acho que é do clube. Que eu não sei realmente se os caras... porque saber que tem rivalidade, eles sabem. Mas alguns jogos, alguns estádios, alguns campos têm algumas características peculiares. É o caso específico da Arena da Baixada. Eu não sei se alguém explicou, alguém lá da comissão técnica não, do futebol do clube, né? Que tem 2 gerentes lá, o Fabinho Soldado e o Juan, ex-zagueiro. Se alguém explicou para ele que o jogo lá em Curitiba contra o Atlético é um jogo muito específico. O gramado, a bola é muito rápida, a bola está viva o tempo todo, é um jogo de muita ligação direta, o Atlético faz esse jogo sempre, bola aérea, bola rápida, o tempo todo, então o adversário tem que ter uma estratégia para o jogo. Vai entrar nesse ritmo? Ou vai dar uma cadenciada no jogo, vai parar a bola e falar, aqui tu não vai acelerar o jogo não, bonitão. Você fica nesse pim-pam-pum, é tudo que o Atlético quer. Pode reparar, com qualquer técnico, não é o Carille, qualquer técnico, porque o time se adapta, e mudando o elenco, se adapta ao gramado, o jogo é muito mais rápido, o Atlético coloca esse ritmo acelerado, o Flamengo tradicionalmente sofre lá, quase sempre empata ou perde, raramente consegue vencer, né? E perdeu mais uma vez. Perdeu no jogo também que o Atlético não jogou nada. Tanto que os goleiros não fizeram nenhuma defesa, não aconteceu nada. Teve uma bola na trave do Terence, uma falha, acho, do Lázaro, que não recompôs. Ele e o João Gomes, ninguém fechou ali o espaço, o Terence fica livre, chuta no travessão, né? E um jogo muito fraco, muito ruim. Se fosse 0-0, ninguém ganhando ponto, seria o ideal. Teve uma chance do Pedro, né? Foi o único lance do Flamengo que ele fez uma jogadaça. Não, aquela jogada do Pedro, que ele chuta e o goleiro defende. Foi a grande chance do Flamengo, né? Que não foi, tem um chute tão perigoso, o chute não saiu tão bom assim. Poderia ter tocado até a bola. Então, assim, foi um jogo ruim, o Flamengo jogou mal. Agora, o mais complicado hoje, com relação ao Flamengo, é que, assim, é o céu e o inferno. A Flamengo não para. Flamengo jogou bem e tal, jogou bem do São Paulo, ganhou lá do Talheres, empatou com o Palmeiras, mas fez um bom jogo. Ok, todo mundo quieto. Perdeu, nada presta, tem que mandar todo mundo embora, o português é ruim, que não sei o quê. Gente, aí não dá. Por que poupa? Tem torcedor que acha que dá para escalar os mesmos 11 a vida inteira. Aí tem aquelas lendas urbanas, né? O Jesus não poupava. Tá bom.
Pega lá o time de 2019, pesquisa escalação por escalação e vê se não mudava o jogador Aquele de um jogo para o outro. Que todo mundo sabe de cabeça de 19, ele jogou 8 vezes. Pois 8 vezes. Os caras acham que jogou 80. Sendo 2 no Mundial e 3 na Libertadores, as 2 semifinais e a final. No Brasileiro, aquele time, aqueles 11, eles jogaram 3 vezes. Então assim, porque ele tinha que revezar. Porque o jogador machucava, o jogador estava suspenso, o jogador estava sem condição, o jogador estava prestes a estourar, ele tinha que segurar um pouquinho para poder contar num jogo de repente mais importante. E ele não tinha a Copa do Brasil. Porque ele foi eliminado logo de cara pelo próprio Atlético Paranaense. Então, toda semana de Copa do Brasil, o Jesus tinha uma semana livre. Não é só para treinar. Uma semana livre você recupera o jogador. O cara jogou no domingo, vai jogar no outro final de semana, uma semana sem jogo, é uma semana que você coloca o cara em condições novamente. Então, é um outro cenário. E esse ano é bem mais complicado. Agora, é impressionante assim, a quantidade de torcedores do Flamengo que parece que eles ficam ali loucos para ter razão e tirar conclusões definitivas por um jogo. Eu acho que, sinceramente, continuo achando que o Paulo Sousa, para mim, ainda é um técnico que eu não sei do que ele é capaz. Porque ele já teve bons momentos e maus momentos. Então, acho que mais adiante a gente vai saber. Acho que pelos bons momentos é possível que ele consiga fazer um trabalho satisfatório. Agora, sábado, eu achei que ele foi mal. Mas não foi só ele, não. Ele foi mal, os jogadores também. E muito jogador que... Porque, olha, Pedro jogou, Arrascaeta jogou, os volantes titulares jogaram, o lateral titular jogou direito. Um dos zagueiros titulares, que é o Pablo, jogou bem, que ele vai ser titular. Chegou e já vai dominar a posição. O Arão está jogando na posição, jogou também como zagueiro. Todo mundo pede o Pedro começou jogando. O Marinho, não gosta desse lado, gosta do outro. Ele inverteu, continuou uma porcaria. O Lázaro não gosta daqui, mudou de lado, continuou perdendo todas as bolas. Mas também não tem explicação começar o jogo com o Lázaro no lado errado, né, Mauro? Não tem explicação. O Lázaro vinha sendo um dos principais jogadores do Flamengo. Mas mudou e não melhorou. Continuou jogando mal. Então a culpa é do técnico e também dos jogadores. Olha, você não gosta daqui, bonitão? Vamos inverter. Inverteu. Mas às vezes é muito mimimi. Às vezes você precisa... vou precisar de você hoje nesse jogo aqui. É que na história do Roger Guedes. Não vou. É igual o Roger Sabe qual era a posição do Lázaro? Outro dia era o banco do banco. Isso aí agora o cara joga... mimimi, só jogo aqui. Como só joga aqui? Cara, ele sempre foi um jogador de lado. Vou precisar de você. Não tá legal, não tá mesmo troca. Então é mimimi. Agora, eu acho que um jogador... Eu elogio o Paulo Sousa quando tem que elogiar e critico quando tem que criticar. Isso. Achei o jogo péssimo do Flamengo. Não, estamos criticando. Não estamos criticando. A questão é achar que tudo se resume ao técnico. Gente, o futebol eu não culpo não só se o treinador. resume ao técnico. Agora, pra mim, a gente falou do Vitor Pereira. Também acho que foi mal, mas os jogadores foram mal do Corinthians também. O Lázaro. Quem joga é o cara, não é o treinador. O Lázaro era um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos 2 jogos. Pra que trocar o jogador de posição? Pra colocar o Marinho, inclusive, do outro lado. Mas ele precisou, cara. É porque ele é um meia e ele tentou colocar na função do Ribeiro. O Everton Ribeiro ele segurou para usar em parte do jogo. Ele faz o papel ali. Ele era dessa função na base, jogava nessa posição também. Então ele tentou de uma maneira que não deu certo. Aí tomou o gol, ele inverteu de novo. Algumas situações, assim, se o técnico não puder arriscar nada, o Lázaro só virou ala por uma invenção dele, invenção entre aspas. E agora todo mundo quer que ele seja só ala. Mas ele joga como meia. E o técnico tem que buscar soluções dentro do elenco. Algumas dão certo, outras não dão. O mais clássico é o Arão com o Rogério Ceni. No dia que o Arão foi treinado na zaga, isso vazou. Tá crescendo o Arão, né, Mauro? Isso vazou. Que ele jogou, que ele treinou como zagueiro, foi antes do jogo contra o Goiás. Um pandemônio. O Flamengo Mimi saiu toda da toca. Não, que absurdo, está treinando o Arão como zagueiro, não tem cacoete de zagueiro. Várias verdades ali foram, verdades entre aspas, né? Foram ditas. Ok. Ele não jogou como zagueiro, no outro jogo contra o Palmeiras jogou como zagueiro. E ficou até o final do campeonato e foi campeão brasileiro. E bem. E agora, numa emergência, de novo, jogando como zagueiro, que está todo mundo machucado. Aliás, o Departamento Médico do Flamengo é brincadeira, né? Ninguém explica nada isso aí. Então, se o cara não pode testar, não pode experimentar, ele vai ter que experimentar algumas coisas. Umas vão dar certo, outras não vão dar certo. E outra coisa, é a história de sempre. Trazer um técnico de fora que pense igual o técnico brasileiro. Vocês acabaram de falar do Scarpa. O Scarpa joga de ala no time do Palmeiras. Eu acho até que ele fica um pouco sacrificado, porque ele perde uma característica que é estar perto do gol para dar passe para gol, né, e chutar para o gol. Mas ele colabora com o time. E tem funcionado dentro daquilo que o técnico pretende. Aí ninguém reclamou. Zé Rafael não foi recuado pelo Luxemburgo e foi mantido ali como Rincon, falecido Rincon, foi recuado pelo Luxemburgo lá atrás para jogar como volante, ele era um meia mais ofensivo e não deu certo. O Diego não foi recuado em 2021 pelo Ceni no time do Flamengo e funcionou também. Então essas soluções o técnico tem que encontrar. Agora, algumas dão certo, outras dão errado. E ele acha até que ele mudou. Foi um jogo só também, né? Foi um jogo não. E o cara mudou durante o jogo. E não funcionou. Por quê? Porque o time fez uma partida sofrível. E acho que os jogadores têm que ser cobrados também, além do técnico. E o gerente? Quero saber o que faz o gerente do Flamengo. O senhor Fabinho, Soldado, e o senhor Juan, zagueiro. Gente boa, Juan, eu gosto muito dele, mas peraí. Muito. Fazem o que ali?
Será que ninguém explica pro cara? Vem cá, bonitão, olha, esse jogo é diferente, ó. Sempre se dá mal lá, perde quase sempre. Quando não perde, empata. Né? O jogo é assim, assado. Assim que o Chico joga o time do Atlético. E o Atlético se mobilizou para esse jogo como uma decisão, porque ele não tinha pontuado no campeonato. Então o Atlético foi com tudo. Ou seja, encarou o jogo da maneira que tinha que encarar. Eu acho que o Flamengo não encarou e não se preparou adequadamente. Eu acho que tem muitos errados aí, o técnico é um deles. E outra, né, Mauro, que o Vamp também, Bruno, Mauro Betting, aconteceu muito uma cobrança ao Pedro. O Pedro está insatisfeito. A família do Pedro estaria insatisfeita. Pedro, nos últimos 5 jogos, jogou 34 minutos. Só que, mais uma vez, o Pedro tem oportunidade e não aproveita. Eu não lembro o último jogo bom do Pedro pelo Flamengo. O Pedro não tá num bom ano, não é uma boa temporada do Pedro. É nesse jogo mesmo. Teve uma bronca do Paulo Souza no Pedro no vestiário, onde ele pediu movimentação pro Pedro. Ele falou, tem que se movimentar mais. E realmente, o Pedro fica muito centralizado. E às vezes as pessoas querem comparar com o Gabigol. O Gabigol, quando a bola não chega, ele vai pra ponta, ele sai da área, ele busca o jogo. O Pedro realmente não tá numa boa temporada. Pode ser psicológico. Movimenta mais, né? O Pedro é mais 9 mesmo. Até por característica, mas tecnicamente não tá legal o Pedro, tá com menos minutos e tal, mas não tá legal. O time também não tá ajudando. Mas o básico vale pro Flamengo, vale pra todo mundo, e vale pro Santos, grande líder da competição. Tá legal, mas assim, a gente não pode incensar porque quando tá legal, e não pode incinerar. Tá demais, assim. Então, quando começou muito bem o campeonato, o Timão voltou. Não, agora também não é o fim do mundo. O Flamengo, depois de 2 ótimas partidas contra times muito fortes como São Paulo e Palmeiras, não jogou bem no lugar onde, historicamente, antes mesmo do gramado, antes mesmo da Arena Baixada, o Flamengo sempre teve dificuldades, que às vezes acontece no futebol. Então, assim, não é o fim do mundo que aconteceu com o Flamengo no sábado, não é o fim do mundo com o Corinthians, pode ser o final da Libertadores se não tiver a resposta em Itaquera, mas assim, a gente tá num imediatismo absurdo. Não é um time que ganha 2, 3 jogos. O Vitor Pereira, depois de ganhar de 5-0 da Ponte Preta, achou o time. Calma, não é. O Santos na primeira rodada deu até aquela polêmica toda com a postagem do Juca Kfouri. Lamentável. Fez um jogo ruim ali. Sim. De ninguém futebol clube para líder, agora ganhou 2. Não era nem ninguém e nem voltou o Santos. E não vai ser campeão. Obviamente que não vai ser campeão. Então, é muito assim. Calma lá. Uma coisa a gente tá exagerando. No Flamengo, né? Essa questão mesmo assim de... acho que o maior problema do Flamengo que vem lá de trás, desde ali de 2019, quando falam sobre 2019... é que ficou aquela coisa de que o Flamengo ele tem que jogar bem todos os jogos e atropelar todo mundo todos os jogos. E não é. O Flamengo desde 2020, 2021, ele voltou mais ao normal. O que é normal? Um time forte, sem dúvida, um dos melhores do Brasil e que briga pelos títulos e continua brigando. Mesmo em 2021, ele brigou pelos títulos. Foi um ano que ele não ganhou. Em 20 foi campeão brasileiro. Vice-brasileiro, vice-brasileiro e Libertadores. Esse é o normal, que vai ter os seus altos e baixos. E até eu gosto muito de analisar dados assim. Arena da Baixada, todo mundo falou aqui, é um lugar ruim pro Flamengo. 2019 ele ganhou lá, mas ele não ganhava não sei quantos anos. Aí ganhou em 19 e depois não ganhou mais também. Pro São Paulo tem algum time que é... E o próprio Atlético Goianiense, que foi na primeira rodada... lá em Goiânia, chato pro Flamengo. Ele perdeu lá em 2020, perdeu lá em 21, aí empatou em 22. O Atlético Mineiro perdeu também lá ano passado pro Goianiense. Então, assim, São Paulo, o São Paulo perdeu quase o título, foi lá. Para mim, o São Paulo perdeu o título naquele... Sim, foi o jogo que o Diniz foi demitido, foi em Goiânia, foi a derrota pro Atlético. Então, tem algumas coisas. E aí ficou a impressão de que o Flamengo ele vai a qualquer lugar atropelar todo mundo. E ainda isso, acho que já tá diminuindo, mas ainda resiste isso. Então vai ter jogo ruim. É claro que ele tem que brigar pelos títulos. Isso, claro, ele tem que estar entre os primeiros do Brasileiro, ele tem que estar na Libertadores nas fases mais importantes, na Copa do Brasil, isso sim. Isso ele tem feito. Aí você pode ter uma outra crítica pontual. Acho que isso aqui não funciona, acho que esse técnico não é tão bom, essa opção não foi boa, mas acho que está dentro do normal. E o anormal foi antes, agora está dentro do normal.